Olá, Edu Matos aqui para mais um episódio do podcast Tech Leadership Rocks. E hoje eu vou ler aqui, né, o artigo do Ricácio Costa. Ele conta aqui, né, como que ele fez para vencer a rinha de back-end desse ano, 2025, usando TypeScript, Node.js, enfim. E acho que esse episódio vai ser bem legal porque eu vou entrar um pouco mais a fundo tecnicamente aqui, então vai ser um episódio bastante técnico. Então, se você se interessa por esse assunto, um pouco mais técnico, enfim, de arquitetura, de desempenho, vai ser bem interessante acompanhar até o final. E vamos lá, né? Vamos ver como é que ele fez para vencer a rinha de back-end. E para você que não sabe, só para começar aqui, né, caso você nunca tenha ouvido falar da rinha de back-end, mas é um evento que acontece com alguma frequência. Eu não sei se todo ano, enfim, se acontece várias vezes por ano, mas acontece com alguma frequência, onde é apresentado um desafio e quem, vamos dizer assim, né, quem se propõe a resolver esse desafio, escolhe ali uma linguagem, tecnologia que estão envolvidas, e a ideia no final é que, geralmente, pelo menos, é que se tenha vamos dizer assim, né, uma entrega ali com o melhor desempenho possível da aplicação, geralmente com pouquíssimos recursos ali envolvidos justamente para forçar, vamos dizer assim, né, a pessoa que está, enfim, encarando o desafio a conseguir usar de algumas artimanhas ali para ter um desempenho melhor. Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui o artigo para a gente entender um pouquinho como que o Ricácio fez. Tá? Então, contexto. A rinha de back-end 2025 foi um desafio de performance e resiliência em sistemas distribuídos, onde a meta era processar um volume massivo de pagamentos com o menor tempo de resposta e máxima confiabilidade, dentro de limites rígidos de CPU e memória. Para mais detalhes, recomendo ir diretamente no repositório oficial da rinha. Aproveita para deixar um star. Tá aí o link, então vou deixar aqui nas notas do podcast também o link para você que está acompanhando. Continuando aqui. Fui para o desafio com um objetivo claro. Eu queria utilizar uma linguagem fora do panteão do back-end, como Go ou Rust, e que fosse preferencialmente interpretada. Minha teoria era que uma solução bem desenhada talvez saísse melhor que um desempenho bruto. Tá? E de fato, vou dar até abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu falo um pouco sobre isso em algum episódio anterior, que eu vou botar aqui nas notas de podcast também, sobre esse mito, né, de que algumas linguagens têm um desempenho muito melhor do que outras e não é bem assim que acontece. Eu explico melhor lá, enfim, tá o link aqui caso você queira acompanhar. Mas continuando aqui. Justamente por isso, a minha primeira submissão foi em Python, mas acabei esbarrando com o P99 muito distante do ideal. E, como minhas cartas já estavam acabando, eu já tinha validado a solução, sem multas. No caso, sem multas aqui, porque tem alguns critérios ali no desafio para você não receber multas, enfim, o que tem a ver com o resultado final também do desafio. Tá? Então, decidi migrar a solução para JavaScript, que era uma outra linguagem interpretada que eu tinha alguma familiaridade. Então, vamos ver aqui como é que ele fez para resolver. Né? Então, a arquitetura da solução. Vamos começar pelos requisitos. Então, tem ali, né, um back-end, enfim, tem o processador ali default, processador de fallback, e esse back-end é o que vai ser desenvolvido de fato no desafio aqui, né, da rinha de back-end. Esse back-end recebe requisições do tipo post, tem get também, enfim, entro mais sobre isso mais para frente. E esse back-end tem que mandar requisições para um processador de pagamentos. Então tem um padrão e tem um fallback. Vamos ver a explicação dele aqui que eu acho que está bem melhor. Como mostra na imagem acima, haviam dois gateways de pagamento, o default e o fallback. Cada requisição feita no back-end para os gateways gera um custo, sendo o default mais barato que o fallback. Porém, ambos iriam sofrer instabilidade, queda total ou demora no processamento, durante a execução dos testes. Então, era papel do back-end identificar qual o melhor gateway para processar o pagamento. Para isso, cada gateway tinha um endpoint de health check, que retornava se o gateway estava disponível e qual era o tempo de processamento máximo que ele estava fornecendo no momento. Acontece que esse endpoint possui um limite de uma chamada para cada 5 segundos, então precisaríamos consultá-lo com sabedoria. Que só abrindo parênteses bem rapidinho para explicar essa parte, esse endpoint de health check em cada um desses processadores de pagamento, se ele fosse chamado num intervalo menor do que 5 segundos, ele daria um erro ali, né? Se não me engano, 429 to many requests. Mas continuando. O objetivo final, portanto, era processar o maior número de pagamentos com o menor gasto possível. Dito isso, vamos dar uma olhada na minha primeira ideia de solução. Então, esse foi o desenho que ele fez, né? Então ele colocou um load balancer na frente, a API, né, junto ali, né, com, vamos dizer assim, né, um cluster com dois endpoints, que era obrigatório para o desafio, um sistema de filas, e também um agrupamento ali de workers, né, para processar vamos dizer assim, essa chamada para o processador de pagamento em background e que fazia uma checagem ali a cada 5 segundos. Então ele continua aqui, né?
bem simples e direto, né? Minha ideia era criar duas instâncias da API, obrigatório pelas regras da RIA, né, como eu comentei, atrás de um Nginx, load balancer. Criar uma fila usando Redis, que seria consumida por mais duas instâncias de workers, que por sua vez iriam perguntar qual o melhor gateway para um outro serviço dedicado a consultar os endpoints de health check dos gateways e salvar isso também no Redis. E, por fim, salvar o resultado do processamento no Postgres. Essa seria uma solução bem interessante. Não fosse o fato de termos uma limitação de 1,5 CPU, vCPU, né, no caso, 350 megas de memória. Eu percebi bem rapidamente que pulverizar os resultados em 8 instâncias diferentes era longe de ser o ideal. Primeiro aprendizado importante. E olha que eu fiz a primeira versão usando Python, então dá para você imaginar o desempenho da coisa toda. De fato, Python ele tende a ter um desempenho um pouco pior do que JavaScript de maneira geral, enfim, não estou nem falando aqui do desafio da rinha, mas também não vou entrar tanto nesse mérito aqui. Mas continuando. Embora eu tenha tentado otimizar de várias formas o Postgres, ele continuava caindo quando a carga do teste era muito alta. O uso de memória explodia e tudo ia por água abaixo. Tentei diminuir o tamanho do pool de conexões para reduzir a carga, mas o P99 aumentava muito. Estou longe de ser um especialista em Postgres, mas o mais básico, como usar índices e SQL direto ao invés do RM, eu usei. Depois de gastar horas tentando diferentes abordagens, eu resolvi recorrer à comunidade e ver como meus colegas estavam lidando com esse problema. Eis a minha surpresa ao perceber que a grande maioria das submissões até o momento não estava usando banco de dados algum. Essa foi a minha primeira vez participando da rinha, mas foi nesse momento que eu percebi o porquê de se chamar rinha de back-end, para começo de conversa. É um vale tudo. E de fato, esse ponto é bem interessante, não é que ninguém estivesse usando o banco de dados, é que ninguém estava usando o banco de dados tradicional, mas de alguma forma os dados precisavam estar sendo salvos ali. Então, alguma forma de guardar dados estava sendo feito. E de fato estava sendo usado a memória ali, né, para guardar esses dados, mas a gente entra mais nesse mérito mais para frente. Aí, continuando aqui, né? Resolvi seguir a onda. E um ponto bem importante de mencionar aqui em relação ao Postgre, ou na verdade qualquer tipo de banco de dados tradicional que a gente fosse usar, seja Mongo, MySQL, enfim, por aí vai, é que provavelmente todos eles trariam problemas por conta de duas questões aqui, que eu vou entrar mais à frente, inclusive. A primeira é rede, que toda vez que a gente vai acessar o banco, a gente faz uma chamada de rede para acessar esse banco. E a segunda é que ele acessa disco. E também tem a questão dos índices. Então, só por acessar o disco, isso já traz um custo maior para cada chamada que a gente faz o banco, ainda mais por ter índice, porque esse índice necessariamente ele precisa ser recalculado, porque a gente vai ter um campo indexado de data aqui. Então, imagina, para cada inserção, esse índice tem que ser atualizado. Então, isso traz uma sobrecarga maior para o banco. Então, isso tende a aumentar o, vamos dizer assim, o consumo de memória e CPU do próprio banco, mas também tem o próprio tempo dessa operação como um todo, que ela tende a crescer quando a gente tem uma carga muito grande chegando ali no banco. Então, de fato, um banco de dados tradicional, para esse tipo de desafio, pode não ser interessante. Para uma solução, vamos dizer assim, de vida real, é super importante, porque a gente vai ter uma persistência ali, de certa forma, garantida nesse banco de dados. Mas como a gente está falando de uma rinha aqui, que é um processo que vai rodar, sei lá, durante alguns minutos, então, em princípio, isso não deveria ser um problema, né? Guardar todos esses dados em memória. E um outro ponto interessante também de mencionar sobre a rinha de back-end especificamente é que é natural que uma pessoa que esteja participando na primeira vez da rinha de back-end, como qualquer outro tipo de desafio, pense em resolver um problema, né, da mesma forma como ela resolveria na vida real. Então, eu vou usar um sistema de filas, vou criar um banco de dados aqui, vou cachear isso ou aquilo, por aí vai. Só que, no caso aqui da rinha de back-end, como é, por exemplo, o caso de um hackathon, esse tipo de limitação acaba não fazendo tanto sentido, porque o que a gente está buscando é resolver um problema muito específico por um período muito específico. Então, a gente pode se livrar dessas amarras. Então, no hackathon, por exemplo, eu não preciso criar testes automatizados ou ter uma excelente arquitetura para resolver o problema. Só preciso conseguir mostrar que aquele problema é passível de ser resolvido, é possível a gente resolver aquilo. E a mesma coisa se aplica aqui na rinha de back-end. Então vamos lá, né? Continuando aqui. Resolvi seguir a onda. Removi o Postgres e consolidei tanto a fila quanto os dados no Redis. A melhoria foi visível, mas não tão grande quanto eu imaginava. O lado positivo é que agora o teste estava conseguindo terminar quando submetido a altas cargas. Então, boa, então resiliência aqui, né, já passou a ser um problema resolvido. Claro, o P99 ainda estava alto, mas foi um começo. E só abrindo um parênteses importante, P99 significa percentil 99. Ou se, para caso você não esteja acostumado com essa terminologia, né? Ou seja, vamos dizer assim, para 99% das requisições que chegavam, elas estavam abaixo de um certo valor ali, de 10 milissegundos, 20 milissegundos, alguma coisa assim. Então a gente olha sempre percentil e não média. Porque média geralmente é problemático quando tem um ou outro outlier, alguma requisição que demora muito tempo, enfim.
ou alguma que é muito lenta ali, então isso acaba jogando a média tanto ou para cima ou para baixo. Então a gente, especialmente para cima. Então por isso que a gente usa percentil. Mas continuando aqui. E aqui eu gostaria de fazer um adendo para o segundo grande aprendizado. Roma não foi construída em um dia. Primeiro, faça funcionar do jeito mais simples e despretensioso possível. Depois, você vai apertando os parafusos, escovando bits, testando e retestando cada modificação, observando o que funciona e o que não funciona. Isso é ouro para seu aprendizado. E, de fato, isso aqui é importante não só nessa linha de back-end, nesse desafio, enfim, até em hackathon, mas também na vida real, né? Então a gente vai primeiro garante que funciona, depois a gente melhora o desempenho, melhora a qualidade, por aí vai. E isso, obviamente, antes da entrega, produção. Continuando aqui. Vou consolidar um pouco a história para esse artigo não ter 10.000 caracteres. Fast forward para o momento em que me encontrei testando onde o gargalo do P99 estava. E, sem grandes surpresas, a quantidade de recursos que eu tinha disponível na API era muito baixa. Dado ao fato de eu ainda ter um número alto de instâncias, todas elas estavam com recursos bem escassos. Se eu aumentava a quantidade de recursos na API e diminuía nos workers, meu P99 caía. Mas, em compensação, a quantidade de pagamentos processados também. Então, era como tentar equilibrar pratos demais para poucos braços. Então, enfim, é o famoso caso do trade-off, né? Para a gente escolher o que a gente quer otimizar. A solução foi juntar a API e os workers. Então, ele colocou tudo na mesma instância, tá vendo? Tem duas instâncias aqui, incluindo tanto a API quanto o worker. Então, provavelmente isso aqui, de fato, é melhor em termos de desempenho, porque o volume de recursos tende a ser menor, porque a gente tem vamos dizer assim, um processo só rodando e tem dois, vamos dizer assim, processo separado em duas partes ali, mas é um processo só. Geralmente é melhor isso do que ter dois processos separados quando a gente pensa em desempenho, tá bom? Continuando aqui. Ficou mais ou menos como na imagem acima. Consolidei a API e os workers dentro da mesma instância. Ficou mais ou menos como na imagem acima. Consolidei a API e os workers dentro da mesma instância, rodando concorrentemente. E o Redis servindo como storage e fila. O resultado já foi bem mais interessante. Agora que a API e os workers, mesmo dividindo, tinham mais recursos disponíveis. Senti uma melhora bem grande no P99, já ficando próximo dos 10 milissegundos. Então, bem interessante aqui, um tempo bem pequeno. Mas eu ainda não estava satisfeito com o resultado, principalmente por não gostar da forma como o serviço de health check estava implementado. Eu tentei incorporar esse processo como parte do worker e salvar o resultado em memória para a request seguinte. De repente, colocar no Redis, mas nada funcionou tão bem quanto ter um processo rodando de forma dedicada. No geral, senti que colocar esse processamento que envolve request HTTP para um serviço externo dentro do worker fazia com que a capacidade total de processamento de pagamentos caísse bastante. Ao invés disso, o worker só precisaria consultar o cache e buscar qual gateway ele deveria utilizar. Em resumo, após alguns testes, resolvi também rodar o serviço de health check de forma concorrente dentro das duas instâncias, principalmente do back-end, ao lado da API e dos workers. Então o próprio health check ele já ficou juntinho aqui com as instâncias e tal, enfim, muito semelhante ao que eu comentei anteriormente, a tendência é que o consumo de recursos diminua, porque a gente vai ter um processo só rodando. No caso, duas instâncias, então são dois processos rodando, ao invés de ter vários processos separados. Mas agora eu tinha outro problema. Lembra que o endpoint de health check dos gateways possui um limite de requisição de uma request a cada 5 segundos? Então, quando eu movi o serviço de health check, que rodava de uma instância dedicada em um único container, para rodar de forma concorrente nas duas instâncias principais, eu comecei a receber vários 429 too many requests. Afinal, agora cada um estava chamando o mesmo endpoint. A solução foi implementar um mecanismo de eleição de líder entre as duas instâncias e somente o líder é responsável por fazer a request ao gateway. Usei o Redis para fazer o controle dos estados, quem é o líder, e também para salvar o resultado da request, que por sua vez é consumido pelos workers durante o processo de pagamento. Então esse ponto aqui é bem interessante. Então já tem até alguns riscos aqui envolvidos quando a gente faz esse tipo de coisa. Então é possível usar o Redis como uma espécie de lock, vamos dizer assim. Então esse é o caso típico de lock, né? Então eu só quero que, vamos dizer assim, um processo, enfim, faça um certo tipo de ação. Então tem que fazer um lock para garantir que só ele vai ter acesso àquilo. Mesma coisa acontece com banco de dados, enfim, quando a gente dá o lock numa linha, talvez até numa tabela inteira, para conseguir garantir que a gente vai processar uma instrução, como, sei lá, dar um alter table ou alguma coisa nesse sentido. Então, o lock aqui, vamos dizer assim, né, é quase que um caso obrigatório quando a gente quer garantir que somente um processo faça uma certa ação. Porém, existe um risco aqui envolvido que vamos dizer, por exemplo, que uma dessas instâncias
ela pare de funcionar, ela quebre por algum motivo. Então, mesmo que a gente tenha ali um orquestrador por trás que levante essa instância novamente, enfim, esse lock ele vai continuar lá no Redis. Eu imagino que nenhum tipo de tratamento tenha sido feito. Para a rede back-end, obviamente, isso não deve ser um problema, porque aqui a gente está assumindo que essa instância não vai cair nunca. Então, ela vai funcionar ali, uma vez que ela pegar o lock, ela continua tirando proveito daquele lock. Mas em uma situação de mundo real, o ideal é que a gente tenha um certo tipo de heartbeat ali, né? Vamos dizer assim, né? Um pulsar ali que garante que aquela instância está rodando. E se não tiver, então aquele lock ele deixa de existir para que alguma outra instância ela assuma, vamos dizer assim, né, a liderança aqui. Existem outros algoritmos, enfim, bem mais elaborados para a eleição de líder. Não vou entrar no mérito aqui, mas se a gente fizer algo tão simples quanto isso, a gente garante que, pelo menos em produção, a gente não vai ter vamos dizer assim, essa consulta bloqueada ali. Tá bom? Então é algo interessante para ter em mente, mas que na rede back-end imagino que isso não tenha sido um problema. Talvez para uma próxima versão aqui, né, da rede back-end, esse desafio possa aparecer aí, né? Então algumas instâncias morrerem eventualmente, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Agora sim, com apenas 4 containers rodando, eu tinha uma flexibilidade muito maior para gerenciar os recursos que eu tinha disponível. E graças ao excelentíssimo Event Loop do Node.js, conseguimos rodar os 3 serviços de forma concorrente e com um altíssimo desempenho. Então, quais são as quatro instâncias aqui que ele tinha? Né? Então, o Load Balancer, instância 1, instância 2, back-end e o Redis. E um ponto interessante, né, que o Ricardo ele comenta aqui sobre o Event Loop do Node.js. Então, Node, ou JavaScript de maneira geral, mas especialmente aqui a plataforma Node, ela é reconhecida por ser muito boa em fazer processamentos assíncronos, porque ele tem um event loop ali, então roda uma coisa de cada vez, e se tiver algo esperando, né, por uma chamada de rede ou algo nesse sentido, então o Node ele consegue rodar, enfim, um outro, vamos dizer assim, né, um outro evento ali. Então ele fica nesse vai e volta entre o que ele tem para rodar. Também não vou entrar tanto no mérito, posso até deixar um link aqui nas notas do podcast para você entender exatamente como isso funciona. Mas a gente geralmente consegue ter um desempenho muito bom, porque vamos dizer assim, esse desafio como um todo, ele é um desafio muito mais de problema de rede, vamos dizer assim, né, de I.O., então um desafio muito mais de I.O., acessar o Redis, um banco de dados, fazer uma chamada HTTP, por aí vai, muito mais isso do que um processamento que depende muito de CPU. Então o Node ele se encaixa muito bem aqui. Se fosse um desafio mais voltado para CPU, certamente o Node se daria muito mal, né, enfim, nesse tipo de desafio. E tem uma outra vantagem do Node em relação a algumas outras linguagens, é que o Node facilita muito quando a gente vai salvar itens em memória aqui também. Porque como é um loop e a gente só tem um processo rodando de cada vez, ou vamos dizer assim, né, uma lógica rodando de cada vez, então a gente nem tem como ter concorrência localmente. Então, para cada instância, é impossível a gente ter concorrência no Node, a não ser que a gente use worker thread, mas não vou entrar tanto nesse mérito. Enquanto, por exemplo, se a gente estiver usando o Golang e usando as Go routines, então a gente vai ter concorrência, a gente precisa tratar essa concorrência. É um pouquinho mais difícil, mas também não é lá muito mais difícil fazer isso, tá? Então, mas é um negócio que a gente precisa ter em mente, que o Node facilita muito a nossa vida, para a gente nem precisar pensar nesse tipo de problema. Continuando aqui. Nesse ponto, eu já estava bem feliz com a solução. Rodando com o script dos testes preliminares, já estava abaixo dos 10 milissegundos, mas eu ainda estava incomodado com algumas coisas. Pensa comigo, quando o script de teste fazia um post para realizar um pagamento, tudo o que a API fazia era chamar uma função que chamava o Redis, adicionando os dados de pagamento numa fila. Sim, isso já era sync. Eu retornava de cara e não esperava o processamento terminar para isso. De novo, coisas que abrimos mão durante uma rinha. Então, não tinha muito o que processar aqui. Isso fazia muito sentido quando os workers rodavam em um container separado, como lá na primeira solução, lembra? Ou seja, o processo da API estava indo lá no Redis adicionar dados do pagamento e os workers estavam indo também lá no Redis buscar isso, sendo que os dois estão rodando no mesmo processo. Então, interessante, né? Um processo manda para o Redis e depois o mesmo processo vai lá no Redis e pega o... Enfim, a gente está acessando a rede aí à toa. Então, ele continua aqui, né? O que eu fiz em seguida foi bem óbvio. Removi essa necessidade de ter uma fila no Redis e implementei uma fila em memória. Tinha algumas filas prontas, mas resolvi implementar uma para exercitar um pouco esse conhecimento. Nada demais, um put e um get, e é isso. Fiz com que o post dos pagamentos fosse apenas um push na fila e os workers ficavam apenas fazendo um get nela. Funcionou muito bem. Então, de fato, né, ao invés de acessar a rede, muito melhor acessar diretamente a memória. Esse é um ponto que eu vou, inclusive, pegar um pouco mais a fundo mais para frente, mas logo para deixar bem claro aqui, geralmente, quando a gente fala de desafios,
na vida real, e aqui, por um acaso, ele é bem semelhante nesse desafio da rede back-end, geralmente o problema é rede. O que traz dificuldade é rede. Então, quando a gente quer ganhar desempenho, quanto menos a gente acessar a rede, em geral, melhor. De novo, quanto menos a gente acessa a rede, mais desempenho a gente tende a ter. Então, por isso que ficar acessando o Redis, tá? Por mais que o Redis seja rápido, não importa que o Redis é rápido, porque só esse, vamos dizer assim, né? Só o fato de acessar a rede para poder chegar no Redis, isso já torna a solução um pouco menos confiável e um pouco mais lenta, vamos dizer assim, né? Tá? De maneira geral. Então, é um ponto para a gente ter em mente também. Então, se dá para a gente fazer em memória, então vamos fazer em memória. Muito melhor do que acessar a rede, em geral. A gente perde confiabilidade, então é difícil fazer algo assim em produção, porque se aquela instância cair, a gente perde tudo que está lá dentro, mas em termos de desempenho, que é o objetivo aqui do desafio, cara, é excelente. Vamos processar tudo localmente. E eu vou até fazer uma provocação mais a fundo sobre isso mais para frente. Vamos lá. Com isso, eu reduzi muito o P99. O processo de post é quase irrisório de tão simples e não preciso mais ficar fazendo chamadas externas para o Redis, mesmo que seja muito rápido. Não é tão rápido quanto fazer um put e um get em uma fila em memória. E aqui o ponto interessante também é que essa fila em memória não precisa de muitas funcionalidades. É salvar em memória e depois resgatar isso. Pode ser um array no JavaScript, já é bom o suficiente. Continuando. Claro, colocar a fila rodando localmente em memória é algo longe de ser recomendado. Se a instância da API cair, a fila é totalmente perdida. Sem falar que corremos o risco de uma instância ser mais sobrecarregada que outra, uma vez que as filas são locais e estamos confiando totalmente no load balancer fazer um bom trabalho. Esse ponto é bem interessante, né? Foi o que eu comentei mais cedo, e eu já vi gente colocando código, sistemas em produção com filas em memória, tá? E assumindo que isso não fosse dar problema. Cara, isso é mega problemático. Uma vez eu entrevistei um candidato que falou que criou um sistema assim, e obviamente esse candidato não foi aprovado no processo seletivo. Mas um ponto interessante. O candidato não foi aprovado não por ter feito isso necessariamente, mas por não ter percebido o risco de, vamos dizer assim, né, desse tipo de solução. E mesmo quando eu questionei ali, ele não conseguiu entender qual era o problema de fazer algo nessa linha. Mas, enfim, acontece. Continuando aqui. Um outro ponto de melhoria interessante foi substituir o tipo de conexão com o Redis. Só para a gente alinhar, nesse momento, o Redis está nos servindo basicamente como storage em memória. Uma vez que movia a fila para rodar localmente em memória, o Redis ficou responsável apenas por fornecer um cache para o health check e para guardar o resultado do processamento dos pagamentos, que é consultado através da API do Summary, que retorna um sumário de todos os pagamentos realizados por Gateway. É importantíssimo que esse sumário esteja correto e seja muito performático. Caso contrário, o nosso P99 iria para o espaço. Ou pior ainda, gerar multas por inconsistências nos resultados. Então, na avaliação final do desafio, se não tivesse batendo o que estava armazenado nos gateways com o que estava armazenado no back-end, no caso aqui no Redis, então tinha uma penalidade ali, enfim, que o desafio ia sofrer, enfim, ele poderia não ganhar por conta dessa penalidade que ele ia sofrer. Continuando aqui. Enquanto eu usava o Postgres, era muito simples esse get. Apenas fazia um select na tabela, filtrando pelo from, data de início, e to, data final. Então, essa chamada para verificar, enfim, quanto foi processado e tal, no back-end, ela tinha alguns filtros ali, né? De data início, data fim, enfim. Aí num banco de dados tradicional, super simples fazer isso. No Redis, talvez não tão simples assim, mas ele conta aqui como ele resolveu. Agora, eu não conhecia nenhuma forma fácil de fazer um filtro no Redis. Inclusive, minha primeira solução era buscar tudo que estava salvo no Redis e processar isso do lado da API, processar isso localmente, no caso, filtrando o retorno para gerar no sumário. Funcionava, mas sentia que dava para fazer melhor. Funcionava, mas o problema aqui é que depende da quantidade de dados. Aí entra a questão de algoritmo, enfim, né, como que essa busca vai ser feita localmente. Por outro lado, a tendência é que isso use bastante CPU. Então, enquanto essa busca está sendo usada, isso usa bastante CPU. E no caso específico do Node, isso vai bloquear de fazer qualquer outro tipo de operação. Então, tem que tomar muito cuidado quando vai processar esse tipo de coisa localmente. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos ver como é que ele resolveu isso aqui. Após algumas pesquisas e conversas no ChatGPT, achei uma forma que talvez funcionasse. Basicamente, a ideia era usar um esquema de score associado ao dado do pagamento. Usando o Z-Add do Redis, podemos adicionar elementos num conjunto ordenado que, por sua vez, pode ser consultado utilizando o score dos elementos como filtro. Trocando em miúdos, eu consegui usar o timestamp do pagamento como um score do dado do pagamento em si. Com isso, basta que no get do summary eu faça um Z-Range by Score, passando os timestamps desejados como filtro, e o Redis já retornará exatamente os dados que eu preciso. Claro,
eu ainda preciso fazer um processamento mínimo para somar os dados e montar o sumário, mas é bem mais performático que retornar tudo e processar localmente. Mas a minha saga com Redis ainda não terminou aí. Mesmo fazendo tudo isso, definitivamente ele ainda era a parte frágil do conjunto, principalmente porque ainda era preciso fazer uma request para um outro container milhares de vezes. Depois de pesquisar mais um pouco, descobri que o Redis permite que clientes se conectem ao server utilizando sockets do Linux. Me parece uma ideia bem interessante, e fui testar. Nos meus testes, eu senti uma ligeira melhoria, mas acredito que tenha feito uma grande diferença no resultado final, uma vez que a comunicação via sockets promove uma menor latência quando comparada ao HTTP. Esse ponto é muito legal. Quando a gente fala desse desafio como um todo, o que a gente está pensando aqui? A gente está pensando em, idealmente, juntar os processos para o máximo possível a gente conseguir rodar com a menor quantidade de recursos e usar a rede o mínimo possível. E HTTP é uma forma geralmente muito ruim da gente acessar a rede, porque quando a gente usa HTTP, a gente tem todo o handshake, então existe uma sobrecarga do uso de HTTP quando a gente fala de um alto volume de tráfego. Então HTTP não é muito interessante. Mas eu volto nisso um pouco mais para frente. Continuando aqui. Minha ideia era estender essa melhoria para a conexão entre o Nginx e a API, para que essa também usasse sockets, mas acabou que não deu tempo de finalizar. Alguns detalhes técnicos. Aqui vai um resumo de alguns detalhes técnicos que fui percebendo durante a implementação. JSON é lento. Sempre que possível, busque bibliotecas dedicadas ao processamento performático de JSONs, como OR-JSON, por exemplo. Isso aqui é bem interessante. JSON, de fato, é um formato de serialização que não é tão interessante quando a gente pensa em altíssimo desempenho. Quando a gente pensa em, vamos dizer assim, né, em pouca concorrência, enfim, pouco desempenho ali, até um desempenho médio é super ok, até pela simplicidade do JSON, mas quando a gente pensa em altíssimo desempenho, ele pode ser super problemático, porque JSON é um formato que, vamos dizer assim, né, ele não é tão rápido para a gente consumir. É por isso que a gente tem, por exemplo, soluções usando protocolos binários, como é o caso, por exemplo, do gRPC. Então, o gRPC, ele empacota vamos dizer assim, né, o recurso, os dados que a gente, na verdade, que a gente quer enviar num formato binário, e a gente consegue trafegar isso de uma forma muito melhor, porque ele geralmente diminui também, né, o volume de dados que a gente vai trafegar na rede, então volume aí importa, né, quando a gente está pensando em alto desempenho, e do outro lado, na hora de deserializar esses dados, é muito mais rápido eu pegar esse binário e transformar, vamos dizer assim, né, em algo que seja, vamos dizer assim, né, que eu consiga usar localmente, em memória, muito mais rápido eu fazer isso com dados no formato binário do que eu fazer com JSON, né, pegar aquela string de JSON e parsear isso para um formato local. Em alto desempenho, isso faz muita diferença. Então, aqui, de fato, talvez encontrar uma biblioteca, que foi o que ele fez para processar isso, é bem interessante, mas eu até cogitaria usar, enfim, outra forma, né, trafegar dados de outra forma aí, se possível. Talvez nesse caso aqui da rede backend não fosse possível, mas no caso de vida real, caso a gente precise de muito desempenho, então vale cogitar outras formas de trafegar esses dados. Se forem muitos dados, a gente compactar isso de alguma forma, e geralmente binário é uma forma interessante, talvez até usar um gzip, um binário ali por cima, mas se a gente conseguir pelo menos trafegar num formato que seja mais fácil de deserializar, é mais interessante do que seguir com JSON. Mas se simplicidade for algo interessante ali, o que, vamos dizer assim, né, é a resposta para a maioria dos casos, então que a gente use JSON, talvez só mudando uma biblioteca, enfim, a gente consiga resultados já bons o suficiente. Continuando com os insights que ele tirou. Cuidado com operações bloqueantes em processamento concorrente. Você está a um time.sleep de distância de destruir sua solução. Isso é especialmente importante quando a gente fala de Node, porque no Node, um sleep ele vai simplesmente travar o processo como um todo, então isso é super problemático. Se fosse em outra linguagem, talvez o problema não fosse tão grande assim. Terceiro, trocar o Axios pelo Undit, HTTP 1.1, para requisições aos gateways, foi como sair da água para o vinho. Em um cenário de altíssima concorrência, o ganho de desempenho foi nítido. Ondit lidou com a carga de forma muito mais eficiente. Então, aqui ele trocou, né, de biblioteca. O que talvez até daria para fazer para melhorar ainda mais é usar o que o Node já te entrega ali, né, no HTTP, enfim, talvez seja, tenha até um desempenho melhor. Eu não sei dizer, acho que só testando, enfim, entendendo como esse Undit resolve o problema e como que o Node resolve o problema, mas um teste sempre já imagino que já ajudaria aqui. E é relativamente fácil fazer isso em Node também, né, usando a biblioteca padrão. Continuando.
aumentar a quantidade de workers rodando de forma concorrente quase sempre irá fazer com que você tenha mais inconsistências. Isso se deve principalmente ao fato dos recursos serem muito limitados. Então, reduzir a quantidade máxima de concorrência faz com que cada worker tenha tempo e recurso o suficiente para finalizar seu trabalho. É um insight bem interessante isso aqui que provavelmente só a prática consegue demonstrar. Timeouts são traiçoeiros. Nas primeiras versões, eu usei um timeout bem baixo para as requests ao gateway. Isso melhorou bastante o P99, mas trouxe inconsistências quando o gateway demorava mais que o timeout configurado. E esse cenário não era coberto no script de teste preliminar. Cuidado! Para contornar isso, adotei duas estratégias. Um timeout menor, para evitar client-side timeout, e retries. A lógica de retry foi simples. Se falhar, volta para a fila e segue o jogo. Isso funcionou muito bem para o contexto da rinha, principalmente porque o gateway nunca demorou mais do que o timeout 10 segundos. Se tivesse demorado, eu teria problemas. Afinal, não tratei o caso de o dado ser processado no gateway enquanto eu o reprocessava, minha dívida técnica. No fim, foi, como sempre, uma decisão de trade-off. Preferi confiar que esse cenário não correria. Não queria usar um timeout de 30 segundos e correr o risco de travar meus workers. E também não tinha tempo hábil para implementar uma lógica robusta de deduplicação. No contexto da rinha aqui, imagino que isso, de fato, não seria um problema tão grande, mas no caso real, é super importante a gente pensar nesse reprocessamento. Então, mandei uma vez, não funcionou. Como é que eu faço? Tem que mandar de novo. Tem uma chave de idempotência aqui? Se tiver, excelente, a gente manda essa chave de idempotência e garante que ele vai ser processado no máximo uma vez. Com sucesso, no máximo uma vez. Se não tiver essa chave, aí é muito mais problemático. Então, se eu mandar, ele pode processar de novo, então tem que estar preparado para desfazer essa transação de alguma forma, para pedir estorno, alguma coisa nesse sentido, ou se processar talvez em outro gateway, tem que voltar no anterior e falar, não, já processei aqui, então dá esse estorno, enfim, por aí vai. Então pode ser um cenário um pouco mais complexo quando a gente pensa na vida real, porque na vida real as coisas não são, vamos dizer assim, não rodam tão simples assim, o cenário não é de 10 milissegundos, geralmente muito maior do que isso, enfim, por aí vai. Resultado. A solução ficou em primeiro lugar na rinha de back-end 2025, alcançando uma pontuação total de 1.900.000 e alguma coisa aqui. Isso foi, vamos dizer assim, o valor trafegado ali durante o período de teste. Em um P99 de 2,55 milissegundos, que é bem interessante, gerando um bônus de 17%. Foram processados 90.591 pagamentos, sendo 52.000 pelo default e 37.000 aproximadamente pelo fallback. Conta aqui o resultado. E tem um negócio aqui que é bem interessante, que eu fiquei impressionado até certo ponto, dado as regras do, vamos dizer assim, né, de como a rinha funcionava, né, que é esse daqui. Nenhum desses resultados aqui, né, dos primeiros colocados, vamos dizer assim, os primeiros 10 colocados talvez, teve multa, tá? E quando que essa multa acontecia, segundo as regras da rinha de back-end? Essa multa acontecia quando a busca era feita no gateway de pagamento e no back-end para ver se os dados estavam batendo, né? A quantidade de transações e o valor transacionado. Isso aí é chamado de conciliação, tá? Então os dados são conciliados ali para ver se eles estão batendo. Isso acontece na vida real também, mas não do jeito que foi feito aqui na rinha de back-end. Por que eu acho que isso aqui podia dar um mega problema, tá? E já eu te conto por que eu imagino que não tenha dado. Porque quando a gente faz a busca lá no gateway e no back-end, pode ser que essa busca tenha uma diferença temporal pequena ali, com que faça que alguma transação tenha sido processada no gateway e foi salvo lá, mas não foi salvo ainda no back-end. Então, os números não necessariamente vão bater. Então, existe um risco disso acontecer. Por que eu acho que isso não aconteceu? Por que esses, vamos dizer assim, esses primeiros colocados, pelo menos, não tiveram multa, tá? Aqui, eu estou levantando uma hipótese. Primeiro, porque essa busca era feita usando timestamp. Ou seja, se a gente olha somente para o passado, então a partir de uma data para o passado, a chance disso acontecer é menor. Se eu perguntar o que está acontecendo agora, nesse exato momento, quais são os números, tanto no gateway quanto no back-end, em um dado momento, a chance de que a gente vai ter processamentos sendo feitos ali, né, no meio do caminho, e vão estar de um lado e não vão estar do outro ainda. Então, a gente não consegue garantir que tudo vai ser processado em real time. É um sistema distribuído. E por mais que tudo esteja rodando na mesma máquina, a chance é de que a gente vai ter alguma transação no meio ali, então os números não vão bater. Só que, como essa busca por esses valores ela é feita usando uma data, e se a gente olhar para uma data do passado, ainda que seja, sei lá, 1 minuto atrás, vamos dizer, ou 10 segundos atrás, então a chance é de que, pelo menos esses do passado, já foram processados, então a gente consegue conciliar. Então esse é um primeiro ponto.
Agora, um outro ponto que me preocupa ainda mais do que isso é que as datas elas não são sincronizadas. Isso, na minha visão, tá? Minha opinião, eu acho que foi um problema na especificação da rede back-end. Por quê? Porque o dado que é processado no gateway de pagamento, ele vai ser processado numa data, e o dado que vai ser salvo no back-end, ele vai ser salvo em outra data. Então a gente pode ter uma diferença ali pequena, de alguns pouquíssimos milissegundos, talvez até na casa de microsegundos ali de diferença, dado que tudo é processado dentro da mesma máquina, enfim. Mas a gente vai ter uma diferença de dados ali entre eles. A diferença pode ser muito pequena, a ponto de ser difícil a gente perceber essa diferença, mas provavelmente ela existe ali, tá? É muito mais provável que ela exista do que ela não exista. Como que talvez daria para resolver isso? Se o gateway de pagamento retornasse a data em que ele salvou lá, porque eu usaria exatamente essa data no meu back-end, o que não acontece nas especificações aqui da RIA. Então, a gente provavelmente tem uma diferença de datas aí. O que aqui na rede back-end, a gente não tem o problema necessariamente do relógio ser diferente. Então, quando a gente fala de servidores diferentes, a gente tem até um problema adicional dos relógios não estarem sincronizados. Então, isso é um mega problema quando a gente fala de sincronizar datas. Então, não dá para a gente garantir que esses relógios vão estar sincronizados. E mesmo que eles estivessem, como aqui está na mesma máquina, então, de fato, ele está sincronizado. Mas ainda assim, vamos dizer assim, né, cada pagamento ele é processado em instantes diferentes, né, no back-end e no gateway. Então, a gente vai ter uma diferença. E mesmo que essa diferença fosse zero entre os dois, ou muito, muito pequena, pode acontecer do relógio ele ser atualizado nesse meio tempo. Então, enquanto uma transação ela está circulando de um lado para o outro para ser salva no back-end, então foi salva no gateway para ser salva no back-end, então a gente pode ter o relógio atualizando, porque esse relógio atualiza, ele está o tempo todo conectado na internet e atualizando. Então pode ser que nesse meio tempo ele atualize e mude a data, enfim, faça essa diferença que deveria ser relativamente pequena, ficar relativamente grande. Então esse é um processo que pode acontecer. É improvável que aconteça num período curto, mas quando a gente pensa em uma aplicação, vamos pensar em uma aplicação rodando em produção, e ela está rodando por muito tempo em produção, então essa pequena diferença pode virar uma grande diferença ali. Uma grande, assim, na casa de segundos, se muito minutos, mas geralmente uma diferença ali no máximo de alguns segundos. Então isso pode ser problemático, a gente precisa ter isso em mente. Então esse é um risco muito grande. E por que eu acho que isso não aconteceu? Por conta da data, por conta de tá tudo rodando no mesmo, vamos dizer assim, na mesma máquina, quase no mesmo processo ali, então a rede é a mesma rede, então é tudo muito rápido, mas principalmente, aí aqui é a minha principal hipótese, é que essa verificação é feita poucas vezes ao longo do teste desse sistema. Então, essas chamadas para esses back-ends, tanto para o back-end quanto para o gateway, ela não foi feita com tanta frequência, foi feita algumas vezes ali ao longo de todo o processo do teste. E sendo feito poucas vezes, isso diminui muito a chance de a gente ter uma inconsistência grande a ponto de perceber que os dados estão diferentes. Então, enfim, se esse volume de chamadas aumentasse, provavelmente a gente veria alguma diferença. É o que eu acredito que pelo menos aconteceria ali. Tá? Continuando aqui. Para ver o resultado em detalhes, novamente peço para visitar o repositório oficial da RIA. Eu vou deixar o link aqui para você acompanhar. E a conclusão do Ricácio. Acho que foi tudo. Quis focar mais na trajetória do que nos detalhes técnicos em si. Para isso, convido-os a visitarem o repositório da solução e darem uma olhada no código. Para qualquer dúvida mais específica, podem me mandar uma mensagem no LinkedIn. Obrigado pela leitura. Muito obrigado, Ricácio, por você ter postado aqui, né, a tua jornada para conseguir alcançar, enfim, esse resultado aí. Parabéns também pelo resultado de ser o vencedor aí na Rende Backend. Agora, queria fazer só alguns comentários aqui para ir um pouco além, tá? Para me apoiar aqui no que o Ricácio trouxe de solução, de talvez algumas mudanças que poderiam trazer algum ganho, tá? A primeira, na verdade, já comentei até bem mais cedo, né, que é em relação a reduzir chamada de rede. Isso o Ricácio ele percebeu ali bem rapidinho. Então, quanto menos chamadas de rede a gente tem, maior a chance da gente ter um melhor desempenho. Então, quanto menos chamada de rede, a tendência é que a gente tenha um melhor desempenho. O segundo ponto é em relação ao Redis e ao Nginx. A gente tem dois processos aí que são criados, vamos dizer assim, foram criados para serem multipurpose. Então a gente consegue usar Nginx em diversas situações diferentes, com diversas configurações e tal. A mesma coisa com Redis. São softwares prontos para usarem, vamos dizer assim, diversas configurações diferentes a depender do cenário. A dúvida que eu fico é, será que se o load balancer fosse um processo também simples com Redis, será que ele não seria melhor e teria um desempenho melhor do que o Nginx? Talvez sim.
porque seria algo muito mais simples e específico para o desafio. Então, algo tão simples quanto ter um valor, vamos dizer assim, ele aceita receber uma requisição, ele tem um valor, dado esse valor, ele, enfim, fica chaveando, né, entre 1 e 0, e se for 1, ele acessa uma instância, porque ele já conhece a instância que ele vai acessar, se for 0, ele acessa a outra instância. Fica, enfim, incrementando, decrementando esse valor para saber em qual instância ele acessaria, enfim, fazendo um famoso round robin, né? Então ficar alternando ali entre as instâncias já deveria ser bom o suficiente nesse cenário aqui. Inclusive, talvez ele nem precisasse repassar essa requisição usando HTTP. Ele poderia usar um outro protocolo, poderia usar, sei lá, um protocolo posicional ali, um texto posicional, não precisava fazer requisição HTTP. E até para simplificar, para a gente ter, vamos dizer assim, né, um acesso mais rápido, a gente poderia tornar essa conexão entre o load balancer e o back-end permanente. Então, poderia ser, por exemplo, criando uma comunicação TCP permanente, onde eu só trafego os dados ali com uma conexão que já está feita. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer isso full duplex. Então, a gente poderia usar WebSockets, por exemplo, para ter uma conexão permanente ali e ficar trafegando dados de um lado para o outro num formato que fosse fácil de deserializar. Então, ao invés de mandar JSON para um lado e para o outro, eu mando um texto que seria fácil parsear e dentro de uma conexão permanente. Então, a chance é de que a gente teria um desempenho melhor, porque apesar de acessar a rede, a gente não teria todo o trabalho de fazer o handshake de um lado para o outro, de passar requisição, enfim. Então, a tendência é que isso tornaria mais simples. Já do lado do Redis, a pergunta que eu me faço é, será que é interessante realmente manter um Redis aqui? Ou, de novo, poderia ser um processo separado do Node que simularia o Redis? Então, o que o Redis faz aqui? Ele guarda os dados, né, que foram transacionados ali, né, os valores e tal, inclusive usando as datas, que talvez seja a parte mais complexa, vou explicar já já, e ele guarda ali também o resultado do lock, para saber se ele, vamos dizer assim, né, se o health check ele vai ser feito por a verificação do health check vai ser feito por uma instância ou por outra instância. Então, isso é muito fácil de fazer também no processo no Node. Inclusive, um processo só ele consegue fazer isso tranquilamente. Então, esse lock é trivial. A parte de guardar os dados, isso aqui, eu acho que é um desafio um pouco maior. Porque a gente provavelmente teria que criar algum algoritmo ali que faria alguma busca nesses valores de uma forma que ele fizesse isso com um alto desempenho. Então, talvez usando uma árvore binária, né, o famoso B-tree, alguma coisa nesse sentido, mas, enfim, traz a complexidade, a gente tem que implementar esse algoritmo dentro do Node ali, ou enfim, ou fazer algo semelhante, ou algum outro algoritmo que facilitasse a busca desses registros quando filtrados pelas datas ali. Então, teria essa complexidade a mais. Mas, talvez isso funcionasse melhor do que no Redis, porque, de novo, é algo que seria específico para resolver o problema da gente guardar esse dado. Então, a gente poderia criar um algoritmo que fosse específico para funcionar bem na rinha de back-end, mas poderia dar um trabalho relativamente grande aqui, teria que pensar em como resolver isso, então pode ser algo não tão trivial. Então, nesse caso, o Redis ajudou bastante, mas talvez fosse possível fazer isso implementando, entre aspas, o nosso próprio Redis, ou enfim, o nosso próprio banco de dados, vamos dizer assim, né, usando algumas estruturas ali para fazer a indexação dessas datas. E esse processo ele também poderia manter uma comunicação full duplex, né, com WebSocket, enfim, uma conexão permanente, usando TCP, por exemplo, para conectar com esse processo, esse banco de dados ad hoc, né, que a gente criaria ali, acessando a rede, mas, enfim, numa conexão permanente, enviando dados num formato que seria fácil de deserializar, enfim, sem todo aquele overhead do HTTP, enfim, por aí vai. Então, essas são possíveis mudanças ali que a gente poderia implementar numa aplicação assim para a gente ganhar mais desempenho. E, de novo, talvez fosse interessante na rede back-end, numa situação de produção, só se fosse um caso muito absurdo, assim, onde a gente precisasse de desempenho muito alto, mas aí ainda assim provavelmente a gente usaria uma solução mais de prateleira, com gRPC ou algum outro protocolo binário para fazer essa comunicação. Imagino que seria muito mais simples a gente implementar e já teria um desempenho excelente ali na maioria dos casos, mesmo nos casos onde a gente precise de bastante desempenho. Bom, enfim, eu tratei aqui de diversos pontos, enfim, a gente entrou bastante profundo aqui tecnicamente. Eu espero que você tenha curtido o episódio aqui, né, mais técnico. Vou deixar todos os links aqui para você conferir a solução do Ricássio, outras soluções também feitas na rinha de back-end. Um abraço para você e até a próxima.
Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.